Os filósofos pré-socráticos, parte 17. História crítica com seleção de textos. G. S. Kirk, J. E. Raven, I. M. Sofield. 7ª edição. Tradução de Carlos Alberto Louro Fonseca. A transcrição do conteúdo do livro Os Filósofos Pré-Socráticos, de G. S. Kirk, J. E. Raven e M. Sofield, foi realizada a partir da edição portuguesa traduzida por Carlos Alberto Louro Fonseca, publicada pela Fundação Calouste Gulbenkian. Este texto foi convertido para formato digital e revisado, com o objetivo de preservar integralmente o conteúdo e o estilo da obra original. O presente audiolivro foi produzido pelo canal Ouvindo Pensar, exclusivamente para fins de estudo, pesquisa e difusão do conhecimento filosófico, sem fins comerciais. Todos os direitos de autoria e tradução permanecem com seus respectivos detentores. Se este conteúdo lhe agrada, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos capítulos do presente livro, assim como as próximas obras que serão depositadas nesse canal. Capítulo 15. Os atomistas, Leucipo de Mileto e Demócrito de Abdera. Respectivos contributos e datas. 539 Simplício em PHYS. 28, 4, igual Teofrasto PHYS. Obra Frei 8. Leucipo de Eleia ou de Mileto, ambas as versões são correntes, tinha-se associado à filosofia de Parmênides, mas, na interpretação que deu da realidade, não trilhou o mesmo caminho de Parmênides e Xenófanes, mas, segundo parece, o caminho oposto. 540 Diógenes Laércio X, 13. S.C. Apolodoro diz, nas crônicas, que Epicuro foi instruído por Nausífanes e Praxífanes, mas o próprio Epicuro nega este fato, quando declara, na carta a Euríloco, que foi um autodidata. Tanto ele como Emarco sustentam que nunca houve um filósofo de nome Leucipo, que alguns, entre os quais se inclui o epicurista Apolodoro, dizem ter sido mestre de Demócrito. 541 Cícero, Acadêmica Priora 2, 37, 118 Leucipus plenum einane, Democritus uit hoc similis, uberior in ceteris. Leucipo postulou os átomos e o vazio, e, neste caso, Demócrito assemelhava-se a ele, embora noutros aspectos fosse mais produtivo. 542 Diógenes Laércio 9, 34. 41. Delta, 460 457 pi.qui, 470 69 pi.qui, Demócrito, filho de Hegesístrato, ou, segundo outras versões, de Atenócrito ou Damásico, era natural de Abdera ou, como dizem alguns, de Mileto. Mais tarde, encontrou-se com Leucipo e, segundo alguns, também com Anaxágoras, em relação ao qual era mais novo uns 40 anos. Conforme ele próprio diz no Pequeno Sistema do Mundo, era um jovem na velhice de Anaxágoras, pois era 40 anos mais novo. Disse que o Pequeno Sistema do Mundo foi composto 730 anos após a tomada de Troia. Demócrito teria nascido, segundo declara Apolodoro nas crônicas, na 80ª Olimpíada, 464-57 a.C., segundo Trasilo, no seu livro intitulado Introdução à Leitura das Obras de Demócrito, no terceiro ano da 77ª Olimpíada, 470-69 a.C., sendo, conforme as suas próprias palavras, um ano mais velho do que Sócrates. Era geralmente aceite que Leucipo desenvolveu a sua teoria dos átomos em resposta à refutação eleática, assim Aristóteles em 545, infra. Fontes posteriores consideraram-no mesmo um eleata, segundo Diógenes Laércio 9, 30, DK 67 a 1, Leucipo foi discípulo de Zenão. É este um dado em que não precisamos de acreditar, além de Aristóteles o não sugerir, é do tipo de afirmação que podia facilmente ser da autoria de Sócion ou de qualquer outro escritor de sucessões. Mileto é dado como alternativa do seu lugar de nascimento. As razões a priori deste facto não são assim tão poderosas, embora ele tenha, evidentemente, reavivado algumas teorias astronômicas dos milésios. É possível, por conseguinte, que tal dado seja verdadeiro. Possível é também que ele tenha visitado Eleia, mas as doutrinas eleáticas eram conhecidas em Atenas, e Melisso, contra quem Leucipo talvez tenha principalmente reagido, confronte com pp 420 SS, 431 ISS, era da Jônia.
Seja como for, era singularmente pouco o que se conhecia acerca de Leucipo. E em 540 até mesmo a sua existência parece ter sido negada por Epicuro e Hermarco. Epicuro, porém, está preocupado em provar a sua própria originalidade. Burnet, Eg. 330n2, sugeriu que tudo que Epicuro disse foi algo como Leucippon ou Eigegonen oida, pretendendo com isso dizer, eu não considero Leucipo digno de discussão. Por outro lado, é possível que a ênfase se encontrasse na palavra filósofon. Não houve nenhum filósofo Leucipo, isto é, Leucipo não era um filósofo. Ao contrário de Leucipo, Demócrito foi alvo de um grande número de anedotas, contadas por antigos escritores, vd Exempli Gratia Diog. L9, 34 e SS, DK 68 a 1, selecções dessas anedotas na segunda N1 da P 429. Contudo, continua a ser para nós uma figura pouco mais que obscura, já que tais histórias são meras ficções. O único facto de que podemos ter a certeza é que ele era oriundo de Abdera, a cidade do seu contemporâneo mais idoso, Protágoras, e que, efetivamente, se relacionou com Leucipo. É claro, com base em 545, que Aristóteles considerava Leucipo como inventor do atomismo, o que é aceite também por Teofrasto, na continuação de 539, Simplício em PHYS. 28, 7 SS. Muito mais difícil de avaliar é o contributo de Demócrito para a teoria. Nas referências que a ela faz, Aristóteles escreve, em regra, apenas a respeito de Leucipo e Demócrito e, quando passos doxográficos tardios se referem só a um dos filósofos, é geralmente inseguro concluir que a doutrina em questão seja especificamente sua sobrescrito uma. Não obstante, temos provas de que Demócrito estava particularmente preocupado com a base epistemológica do atomismo, e não há dúvida de que foi ele o responsável por ter elaborado muitas das suas pormenorizadas aplicações, como, por exemplo, no tocante à teoria da percepção, que Teofrasto apresenta como sendo dele, sem sequer mencionar Leucipo, de Censo 49 SS, DK 68 a 135. Por outro lado, como dá a entender Cícero, 541, Demócrito escreveu sobre uma vasta gama de assuntos, que provavelmente Leucipo não havia abordado, confronte com pp 428, 29, infra, revelando-se assim, pela variedade dos seus interesses, um autor típico da época sofística. Sobrescrito uma tentativa de Sebailey, em De Atomism de Epicurus, para distinguir as ideias dos dois pensadores, não tem encontrado grande apoio. Vejam-se as críticas de Guthrie, HGP2, 382N2, e, sobre aspectos particulares, de Furley, Two Studies in De Atomis, 94, 5, e M.C. Stokes, One Main in Presocratic Philosophy, Washington, depois de Cristo, 1971, 334N15, 335N20. A data de Leucipo não é independentemente conhecida, salvo através de conjecturas tais como a de que ele foi discípulo de Zenão. Contudo, Demócrito forneceu-nos, evidentemente, um indício da sua própria idade na obra que escreveu sobre o pequeno sistema do mundo. Era cerca de 40 anos mais novo que Anaxágoras. Esta afirmação condiz melhor com a data proposta por Apolodoro em 542, de que ele nasceu entre 464–557 a.C., do que com a de Trasilo, que a situa uns 10 anos antes. Seja como for, se Demócrito aceitou a data de 1184 a.C. como sendo o ano da tomada de Troia, data que, fixada por Eratóstenes, era simplesmente a mais comum de várias outras datas, então a composição de O Pequeno Sistema do Mundo. Sobre esta obra, veja-se a seção seguinte, situar-se-ia demasiado cedo, em 454. O que é provável é que tivesse sido redigido posteriormente a 430. Provavelmente, Leucipo era um tanto mais velho, e o seu Floruit, isto é, a composição de O Grande Sistema do Mundo, podia ser datado de cerca de 440–435. Um possível terminus antiquem é fornecido pela afirmação de Teofrasto, 598, de que Diógenes de Apolônia derivou algumas das suas ideias de Leucipo, já que Diógenes havia já sido parodiado nas nuvens, datadas de 423 a.C. 614. Obras. 543 Diógenes Laércio 9, 45, DK 68 a 33.
SC 46, 3. Trasilo ordenou os livros de Demócrito em tetralogias, precisamente como havia feito com os livros de Platão. As obras de ética compreendiam as seguintes: os livros de física eram o grande sistema do mundo, que os seguidores de Teofrasto atribuem a Leucipo, o pequeno sistema do mundo, a cosmografias sobre os planetas. É verdade que o grande sistema do mundo é geralmente atribuído a Demócrito, visto ter sido ele o elaborador do atomismo e, à parte Epicuro, o seu principal expoente. O próprio Epicuro tê-lo-ia possivelmente atribuído a Demócrito. Mas a opinião de Teofrasto, em 543, tem muito peso. Aristóteles veio de uma cidade da Trácia, e tanto ele como seu discípulo Teofrasto dedicaram obras especiais a Demócrito. Ambos estavam, evidentemente, cientes da distinção existente entre Leucipo e Demócrito, se bem que seja natural que, quando tal distinção caiu no esquecimento, todas as primeiras obras atomísticas fossem atribuídas a Demócrito. Podemos, pois, aceitar provisoriamente a opinião de Teofrasto, de que Leucipo escreveu o grande sistema do mundo, Demócrito o pequeno, com a possível modificação de que o primeiro talvez tenha sido um compêndio da obra cosmológica de Leucipo, com outras adições atomísticas posteriores. Uma outra obra é atribuída a Leucipo, a saber, sobre o espírito. A citação que dela faz, 569, é referida como proveniente desta obra, que pode bem ter sido uma seção do grande sistema do mundo. O conteúdo deste fragmento não seria, certamente, estranho a essa obra, e podia ter feito parte de um ataque ao conceito de Anaxágoras sobre o espírito. Sobrescrito uma figura-se-nos provável que esta obra contivesse uma descrição da origem da civilização e da cultura, e que parte da descrição de Diodoro I, 7-8, DK 68b5, 1, remonte a Demócrito por intermédio de Hecateu de Abdera. Veja-se G. Vlastos, AP 67, 1946, 51 e SS. No entanto, Diodoro utilizou, certamente, mais do que uma fonte jônica para esta seção, e é possível admitir que a descrição da cosmogonia em I-7 não seja fundamentalmente atomística. Demócrito, por outro lado, deve ter sido um dos mais prolíficos de todos os autores antigos. Trasilo, que ordenou os diálogos de Platão em tetralogias, procedeu do mesmo modo em relação à obra de Demócrito. Segundo 543, havia 13 tetralogias, que abrangiam 52 obras separadas, algumas muito breves, sem dúvida, divididas pelos seguintes títulos gerais: Ética, 2 tetralogias, Física, 4, Matemática, 3, Música, incluindo literatura e língua, 2, Assuntos técnicos, 2. Outras obras havia que não eram, provavelmente, genuínas sobrescrito uma. Por um lamentável azar, que reflete o gosto posterior, o considerável número de fragmentos subsistentes, nem todos, por certo, autênticos, são quase todos extraídos das obras éticas. Sobrescrito uma entre as obras classificadas de não incluídas por Trasilo, Diog. L9, 49, DK 68 a 33, encontram-se 5, que tratam de viagens ao estrangeiro, por exemplo, uma dissertação caldaica e uma frígia. A atribuição talvez esteja relacionada com as muitas histórias contidas nas nossas fontes biográficas antigas, segundo as quais Demócrito teria feito longas viagens. 544 Diog. L9, 35. Demétrio, nos seus homônimos, e Antístenes, nas sucessões, dizem que ele viajou até ao Egito, para visitar os sacerdotes e aprender geometria, e que foi também à Pérsia, para visitar os caldeus, e ao Mar Vermelho. Dizem alguns que ele se associou, na Índia, aos filósofos nus, e que também foi à Etiópia. Uma outra história refere que Xerxes deixou capatazes caldeus em casa do pai de Demócrito, tendo sido com eles que Demócrito muito aprendeu. É possível que tenha havido, de facto, alguma base para estas histórias de contactos com o estrangeiro. Segundo uma outra anedota, Demócrito afirmou ter visitado Atenas, mas que aí ninguém o reconheceu. Princípios metafísicos. 445 Aristóteles de General Ecora 8, 325 a 2, DK 67 a 7. A primeira parte do extracto continua em 530, delta, delta, delta. A 23, delta, delta.
pois alguns dos antigos pensaram que o que é tem necessariamente de ser uno e imóvel, já que o vazio não existe e que o movimento não seria possível sem a existência separada de um vazio, e que, além disso, não poderia haver uma pluralidade sem algo a separá-la. E se alguém pensa que o universo não é contínuo, mas que consiste em pedaços divididos em contato uns com os outros, uma tal opinião não difere, segundo eles, da afirmação de que ele é plural e não uno, e que está vazio. É que, se ele é por toda a parte divisível, não existe unidade, por isso, não há pluralidade, e o todo é vazio. Se, por outro lado, ele é divisível num lugar e não noutro, tal facto afigura-se a uma ficção. Pois até que ponto é ele divisível? E por que é que uma parte do todo se encontra assim, cheia, e uma outra, dividida? Uma vez mais, é igualmente necessário que não haja movimento, contudo. Leucipo pensou ter argumentos que defenderiam o que é compatível com a percepção sensorial e não aboliriam o nascimento ou a morte ou o movimento ou a pluralidade dos seres existentes. Concorda com as aparências até este ponto, mas aos que defendem uno concede-lhes que não haveria movimento sem o vazio, e afirma que o vazio é não ser e que nenhuma parte do que é não ser, já que o que é no verdadeiro sentido é um ser totalmente cheio. Mas um tal ser, diz ele, não é uno, há um número infinito, e são invisíveis devido à pequenez das partículas. Estas movem-se no vazio, pois o vazio existe, e quando se juntam, dão origem ao nascimento, e quando se separam, causam a destruição. São ativas e passivas, onde quer que aconteça entrarem em contato, o contato não as converte em uma, mas quando se combinam umas com as outras e se emaranham, geram algo. Do que é verdadeiramente uno não podia originar-se uma pluralidade, nem uma unidade do que é verdadeiramente uma pluralidade, isso é impossível. Mas, assim como Empédocles e alguns outros filósofos afirmam que as coisas são afetadas através dos respectivos poros, assim, na sua opinião, se verifica também toda a alteração e afecção, a dissolução e a destruição, e, semelhantemente, o crescimento, ocorrem quando objetos sólidos se introduzem através do vazio. 546 Aristóteles PHYS A3, 187 a 1, DK 29 a 22, Delta. Alguns transigiram com estes dois argumentos, o de que tudo é uno, se o que é significa uma coisa, ao declararem que o que é não existe, e o argumento procedente da dicotomia, ao postularem grandezas atômicas. Aristóteles apresenta, de forma plausível, a teoria de Leucipo acerca das partículas invisíveis infinitivamente numerosas, que se movem no vazio, como sendo destinada a reconciliar o testemunho fornecido pelos nossos sentidos com a metafísica dos eleatas. Conformemente, nem a fidedignidade do testemunho sensorial nem a validade do raciocínio eleático é aceite por Leucipo sem restrição. As principais discrepâncias entre os atomistas e os eleatas são sucintamente descritas em 546, mas sem lhes atribuir uma autoria. E, Leucipo postulou a existência do não-ser, que, na esteira de Melisso, identificou com o vazio. Assim, conforme sublinha o trecho 545, ele foi capaz de explicar a possibilidade do movimento e a pluralidade, os dois principais aspectos da experiência sensorial por ele considerados como verídicos, mediante a aceitação da tese eleática de que eles só podem existir se houver vazio. 2. Os atomistas rejeitaram a tentativa de Zenão para demonstrar que os membros de uma pluralidade são infinitamente divisíveis e que, por isso, estão sujeitos a absurdas consequências. O passo 545 indica explicitamente o modo como Leucipo expressou a sua resposta à versão do argumento de Zenão, que reproduz. A sua atitude relativamente a isso encontra-se talvez indicada na frase que começa por do que é verdadeiramente uno. Sendo assim, parece ter ele aceite que a noção de divisibilidade, quer divisibilidade em toda a parte ou apenas até um certo ponto, é, de facto, intolerável, e, consequentemente, declarou que nenhuma das suas infinitas pluralidades de partículas é divisível, mas que cada uma é uma verdadeira unidade. Esta insistência na unidade das suas partículas sugere que, ao reagir assim contra Zenão, estava a explorar a conclusão de Melisso, contida em 537. Assim, pois, se houvesse uma pluralidade, as coisas teriam de ser precisamente da mesma natureza do uno. Leucipo, provavelmente, concordou tanto com a premissa de Melisso, de que os nossos sentidos são guias enganadores para o conhecimento da natureza das pluralidades, como com a sua conclusão de que,
Se há de haver uma pluralidade, cada um dos seus membros deve ser tal como é o ser uno de Melisso. E, de facto, ele continua a adotar as suas próprias partículas com algumas das propriedades que Melisso, em 533 e 534, sustenta serem derivadas, em última instância, da unidade do ser, em particular, a plenitude, a falta de mudança interna e a impassibilidade, confronte com 555-7. É curiosamente difícil encontrar um texto que denomine expressamente os átomos de não criados e imperecíveis, se bem que tais noções estejam implícitas na frequente descrição dos átomos e do vazio, como elementos e princípios, exemplo gratia 555. Sobrescrito este passo foi interpretado pelos antigos comentadores gregos como fazendo referência a Platão e Xenócrates, veja-se Simplício ad hoc. Mais Royce, ad hoc, seguido, exemplo gratia, por Furley, Tuestades, 81-2, demonstra convincentemente que Aristóteles está a pensar, isso sim, nos atomistas. Sobrescrito 2 esta tese é fidedignamente atestada em outros lugares no que toca apenas a Melisso entre os eleatas, e somente no que se refere ao movimento. A assunção do próprio Leucipo, de uma conexão entre o vazio e a pluralidade, tem de ser inferida do texto de Aristóteles, como foi por Filópo no Ad hoc. DK 67-7. Talvez seja mais uma dedução feita a partir de um texto como o de Parmênides Frei 8, 22-5, 297, do que uma doutrina eleática explícita. Vale a pena observar que Anaxágoras e Empédocles pensaram evidentemente poder construir sistemas físicos não atacáveis pela crítica da opinião dos mortais, de Parmênides, sem empregar o conceito de vazio, talvez por terem escrito antes de Melisso. Vejam-se 470, 536. Mas a teoria de Empédocles respeitante aos poros do corpo pressupunha realmente a existência do vazio que ele formalmente negava, segundo afirma Aristóteles, de General Ecor 325b1. Sobrescrito 3 esta linha de pensamento é também atribuída a Demócrito, Aristóteles Met 1039-9, DK 68-42, confronte com 579. Aristóteles sugere, noutros passos, que Demócrito reagiu contra a argumentação eleática, mediante a aceitação da ideia de que a divisão em todos os pontos implica irracionalidades, mas que, por isso, aceitou a segunda dificuldade do dilema: a divisão deve cessar quando atinge as grandezas indivisíveis ou átomos, de General Ecor 316 a 33 317 a 2, DK 68 a 48b. Para a discussão destes passos, vd, exemplo gratia, Furley, Tuestades e, capítulo 6, Stokes, Windman, 222-4, Barnes, Presocratique Philosopher 2, 58. Difícil é descortinar em que medida tudo isto remonta, de facto, a Demócrito ou aos eleatas. Os pontos em que as posições eleáticas descritas em 545 podem ser identificadas com precisão são invariavelmente de Melisso. Assim, a inferência, não dividido, portanto imóvel aparentemente implícita na frase, uma vez mais, evoca 547 Melisso Frei 10, Simplício em PHYS. 109, 32. Se o que foi dividido, diz ele, está em movimento, mas não estaria em movimento. E em 530, continuação da primeira parte de 545, faz-se uma referência específica à doutrina de Melisso, respeitante a extensão ilimitada do que é assim, poucas dúvidas restam de que, aos olhos de Aristóteles, foi particularmente a versão de Melisso da doutrina eleática que influenciou Leucipo. Versões posteriores, que fazem do atomismo um desenvolvimento do eleatismo, e de Leucipo, por exemplo, um discípulo de Zenão, Diog. L9, 30, DK 67 a 1, Hipólito referência I, 12, 1, DK 67 a 10, foram provavelmente derivadas da avaliação aristotélica, confronte com Teofrasto em 539. Mas estamos perante um caso em que o juízo fundamental de Aristóteles gera um sentido histórico tão excelente, que não pode ser atribuído a uma exagerada esquematização das relações entre seus precursores em filosofia. O testemunho dos sentidos. I. Ceticismo. 548 Aristóteles Met Gama 5, 1009b7. Gama. Além disso, também,
As mesmas coisas se afiguram a muitos dos animais em boas condições de saúde completamente opostas ao que nos parecem a nós. Nem o mesmo indivíduo emite sempre os mesmos juízos acerca de como as coisas lhe parecem no que diz respeito à percepção sensorial. Qual delas, pois, é verdadeira ou falsa, é o que não é claro, porquanto não são mais verdadeiras umas que outras, já que se encontram em pé de igualdade. Eis o motivo pelo qual Demócrito, em qualquer caso, afirma que nada é verdadeiro ou não nos é patente. 549 Demócrito Frei 9, sexto advogado mata. 7. 135. Por vezes, Demócrito nega aquilo que parece aos sentidos, e diz que nada disso parece concordar com a verdade, mas apenas concordar com a opinião. A verdade nas coisas reais é que há átomos e vazio. Por convenção doce, diz ele, por convenção amargo, por convenção quente, por convenção frio, por convenção cor, mas na realidade, átomos e vácuo. 550 Demócrito FRR 10 e 6 8, sexto advogado mata. 7. 136, continuação de 553, Frei 10. Frei 6. Frei 7. Frei 8. E afirma ele uma vez mais, Frei 10, ora ficou de muitas maneiras claro que, na realidade, não compreendemos o que é ou não é cada coisa. E, em sobre as formas, Frei 6, uma pessoa deve conhecer, segundo esta regra, que está afastada da realidade. E uma vez mais, Frei 7, este argumento mostra, também, que, na realidade, nada sabemos acerca do que quer que seja, mas para cada um de nós há um rearranjo, uma opinião. E ainda, Frei 8, contudo. Evidente será que conhecer na verdade a natureza das coisas é tarefa desconcertante. Embora Leucipo defendesse que os sentidos nos dão notícia, por forma segura, de que há uma pluralidade de seres e de que existe movimento, contudo deve ter considerado falso muito do que eles nos transmitem, particularmente no que concerne à natureza de tais pluralidades. É que o seu comprometimento com os princípios eleáticos exigia dele a defesa de que nada do que verdadeiramente existe pode mudar ou nascer ou perecer. Evidente é, contudo, que foi Demócrito quem desenvolveu uma crítica completa contra a credibilidade dos sentidos. Em 548, Aristóteles explica que Demócrito foi levado a tomar a sua própria posição pela mesma espécie de considerações que conduziram Protágoras à ideia alternativa de que toda a aparência é verdadeira, mas apenas em relação à pessoa que a experimenta. Assim, um só e mesmo vento é quente, para ti, se ele te parece quente, e é frio, para mim, se ele me parece frio. Enquanto Protágoras conclui que ambas as aparências são verdadeiras, Demócrito, não preparado para abandonar uma concepção objetiva da verdade, decide que nenhuma delas o pode ser. Deste modo, Aristóteles atribui-lhe uma razão para desconfiar dos sentidos, independente da crítica de Melisso exposta em 537. A atribuição é apoiada pelo testemunho independente de que Demócrito rejeitou a teoria de Protágoras respeitante a verdade e de que dele discordou no emprego que este fez do princípio, o princípio não mais isto do que aquilo. É atrativo interpretar a esta luz o tratamento dado por Demócrito às qualidades secundárias de 549. As contradições nas aparências exemplificadas no caso do vento mostram, não que as aparências sejam relativamente verdadeiras, mas antes que podia ser apenas uma decisão arbitrária da nossa parte chamar o vento quente ou frio. Em qualquer caso, 549 e 550 fornecem um amplo testemunho, confronte com também Frei 117, de que, como sustentaram Aristóteles e Sexto, Demócrito se entregou, certamente, a um ceticismo de longo alcance acerca da fidedignidade dos sentidos, se não mesmo acerca da possibilidade de conhecimento de qualquer espécie. Sobrescrito uma confronte com 551 Protágoras Frei 1, Sexto advogado mata. 7, 60. O homem é a medida de todas as coisas, das que são o que são, e das que não são o que não são. O exemplo do vento, colhido que foi em Platão Teteto 151 ISS, é muito provavelmente original. Sobrescrito 2 veja-se Frei 156, Plutarco advogado Coloto. 1108 F, Sexto advogado mata. 7, 389, DK 68 a 114. Os atomistas utilizaram o princípio com mais amplitude que Plutarco deixa antever, veja-se, Exempli Gratia,
p. 439n2, confronte com Barnes, De Presocratique Philosophes 2, 2517. 552 Demócrito Frei 125, Galeno de Mediempir. p. 113 Valzir. Pobre espírito, é de nós que recebes as tuas certezas e agora nos, seus sentidos, derrubas? O nosso derrube é a tua ruína. 553 Demócrito Frei 9, sexto advogado mata. 7, 136, depois de 549. Ponto. Apesar de, nas confirmações, haver prometido atribuir o poder da certeza aos sentidos, não é por isso que os encontramos menos a condená-los, quando diz, nós não compreendemos, de facto, nada com exatidão, mas aquilo que se muda de acordo com a constituição do corpo e com as coisas que o penetram e sobre ele exercem pressão. 554 Demócrito Frei 11, sexto advogado mata. 7, 138, depois de 550. Ponto. Mas, nos cânones, diz que há duas formas de conhecimento, uma através dos sentidos e a outra através do intelecto. Destas, ele chama legítimo ao que se obtém através do intelecto e atesta a sua fidedignidade para o julgamento da verdade, e ao que nos vem através dos sentidos ele dá o nome de bastardo, e nega-lhe infalibilidade na discriminação do que é verdade. Diz ele textualmente, duas são as formas de conhecimento, a legítima e a bastarda. A bastarda pertence todo o grupo seguinte: vista, ouvido, cheiro, gosto, tacto. A outra é legítima e distinta desta. Em seguida, ao preferir a legítima à bastarda, prossegue dizendo, quando a bastarda já não consegue ver em pormenor, ou ouvir, cheirar, provar ou perceber pelo tacto, mas com mais subtileza. Sobrescrito o texto interrompe-se no meio da frase. Os trechos 552 e 553 indicam que o ceticismo de Demócrito não era tão radical, a ponto de recusar em absoluto aos sentidos qualquer papel positivo na epistemologia. O título por ele dado, Confirmações, sugere que teria imaginado a mente a replicar deste modo a queixa dos sentidos, que foram, em 549-550, inteiramente rejeitados. Não é assim. Muito poucas são as verdades que vós nos dizeis acerca do mundo, excepto que contém muitas coisas em movimento. Em particular, nada nos dizeis objetivamente verdadeiro sobre o que são as coisas individuais, NB 550. Contudo, confirmais a verdade da teoria dos átomos e do vazio, por mim elaborada mediante a categoria genuína de julgamento, constituída por um raciocínio eleático a priori, 554. Por exemplo, a minha teoria sustenta que as combinações de átomos devem ser meramente temporárias, devido às constantes colisões a que os átomos estão sujeitos. Falsas são as vossas informações a respeito de nascimentos e mortes, mas, com tais informações, confirmais a real existência dos acontecimentos que a teoria declara deverem ocorrer. Demais, a minha teoria defende que a percepção envolve uma interação entre objeto e observador, percepção que depende da índole de cada um e que, por isso, deve variar de caso para caso. 553. Um de vós diz, o vento é quente, outro, numa outra pessoa, diz, o vento é frio. Mentis uma vez mais, contudo, o que afirmais demonstra que a minha teoria prediz o que realmente acontece. Sobrescrito uma esta variação dos sentidos, que proporciona uma confirmação da verdade, o que provavelmente está na base da afirmação aristotélica de que os atomistas sustentam que a verdade reside nas aparências. 562. Confronte com o MET 1009b1f. DK 68 a 112, DIN 427 a 21b6. Os átomos e o vazio. 555 Aristóteles MET alfa 4, 985b4, DK 67 a 6. Alfa Ni, Zeta Ni. Leucipo e seu companheiro Demócrito sustentam que os elementos são o cheio e o vazio, aos quais dão o nome de o que é e o que não é, respectivamente. O que é cheio e sólido, o que não é vazio e subtil. Visto o vazio existir em não menor grau que o corpo, segue-se que o que não é não existe menos do que o que é. Os dois juntos constituem as causas materiais das coisas existentes. E, tal como aqueles que fazem de uma só substância fundamental a origem das demais por meio de suas modificações, postulando a rarefação e a condensação como causas dessas mudanças,
Também estes afirmam que as diferenças entre os elementos são as causas das outras coisas. Segundo eles, essas diferenças são três: forma, ordem e posição. O ser, dizem eles, difere apenas no ritmo, contato e revolução. O ritmo é a forma, o contato é a ordem e a revolução é a posição. Assim, A difere de N na forma, and na disposição e Z de N na posição. 556 Aristóteles sobre Demócrito AP Simplicium de Caelo 295, 1, DK 68 a 37. Demócrito designa o espaço pelos seguintes nomes: o vazio, o nada e o infinito, ao passo que a cada substância individual chama coisa, isto é, nenhuma coisa sem o adjetivo nenhuma, compacto e ser. Pensa ele que as substâncias são tão pequenas que escapam aos nossos sentidos, embora possuam toda a variedade de formas, feições e tamanhos. A partir delas, como dos elementos, formam-se por agregação massas perceptíveis à vista e aos demais sentidos. 557 Simplicius de Caelo 242, 18, DK 67 a 14, SC. Diziam eles SC Leucipo, Demócrito, Epicuro, que os primeiros princípios eram infinitos em número e pensavam que tais princípios eram átomos indivisíveis e impassíveis devido à sua natureza compacta e à ausência de qualquer vazio em seu interior, é que, segundo eles, a divisibilidade surge em virtude do vazio existente nos corpos compostos. Após termos considerado a atitude dos atomistas à luz dos princípios eleáticos e dos sentidos, encontramo-nos agora em condições de explorar o sistema erguido sobre as bases lançadas em 545, 546, 548, 550 e 554. Os trechos 555, 557, confronte com também simples em PHYS. 28, 7, 27, procedente de Teofrasto, fornecem uma informação mais completa acerca dos átomos e do vazio. Ao que é corpóreo ou sólido, equivalente ao cheio, confronte com Melisso, 534, é atribuída a realidade, por conseguinte, exclui-se o vazio ou interstícios de qualquer espécie. Mas, segundo 557, o que está cheio e é sólido deve ser indivisível, ou, por outras palavras, deve ser um átomo, indivisível apenas fisicamente, não conceptualmente, como é de supor, já que, por exemplo, os átomos diferem de tamanho. 556. Os átomos são concebidos como muito pequenos, tão pequenos, de facto, que são invisíveis. 556. Embora Demócrito possa ter sustentado ser possível que haja um átomo do tamanho do universo, S1, 12, 6, DK 68 a 47. Tais átomos encontram-se dispersos pelo vazio infinito e são infinitos em número e em formato. É sobretudo na forma e na disposição que diferem uns dos outros. 555, 556 Todas as diferenças qualitativas dos objetos, que são conglomerados de átomos, dependem apenas de diferenças quantitativas e locais. Ao vazio, embora identificado com o que não é, é concedida existência. Difícil é compreender como os atomistas justificaram este paradoxo. Talvez sua ideia fosse a de que, quando um lugar não está ocupado por algo, então, na medida em que o ocupante, o vazio, é nada, não existe, mas, na medida em que ocupa um lugar, existe. De acordo com esta interpretação, o vazio não é, como supõe 556, espaço ou lugar, mas uma entidade mais misteriosa, a negação da substância. Sobrescrito outros textos fornecem outras razões para a indivisibilidade dos átomos. Exemplo Gratia 558 Simplício em PHYS. 925, 10, DK 67 a 13. Leucipo e Demócrito sustentam que não é apenas a sua impassibilidade a causa de os corpos primários não se poderem dividir, mas o facto de serem pequenos e de carecerem de partes. Epicuro, porém, numa época posterior, não os considera sem partes, mas diz que são indivisíveis devido à sua impassibilidade. A noção de que a pequenez podia tornar o que quer que fosse indivisível é extremamente curiosa e tem sido frequentemente considerada como uma confusão doxográfica por parte dos estudiosos dispostos a acreditar só no que é bom a respeito de Leucipo e Demócrito. A tentativa de Simplício em explicar pequeno por que não é constituído por partes tem, certamente,
Foros de ser uma tentativa para descobrir preocupações epicuristas nos anteriores atomistas. E esta mesma doutrina de Leucipo é referida noutros textos sem a referida glosa, Galeno de Helen século Hippocar. 1, 2, DK 68 a 49. Mas esta divergência de testemunho aponta para a autenticidade da ideia básica. Não obstante, a obscuridade mantém-se e não é seguro aduzir o referido testemunho em apoio da tese de que os átomos foram concebidos por Leucipo e Demócrito como conceptualmente indivisíveis, como defende Guthrie, HGP 2, 396, 5037, e Furley, To Studies, capítulo 6, confronte com também Stokes, Windman, 225 e SS, contra Barnes, De Presocratique Philosophers 2, 58. Sobrescrito 2 é provável que a distribuição dos corpos por todo o vazio infinito tivesse sido inferida graças ao emprego do princípio Omalon, 559, igual a 112, Aristóteles PHYS. Gama 4, 203b 25 delta, se o que está fora SC do firmamento é infinito, também o corpo, segundo parece, o é, e bem assim os mundos. Pois, por que haviam eles de estar mais numa parte do vazio do que noutra? O mesmo princípio foi usado para argumentar que eles eram infinitos em número e forma, 560 Simplício em PHYS. 28, 8, proveniente de Teofrasto, DK 67 a 8. Leucipo postulou um número infinito de elementos em movimento perpétuo, os átomos, e sustentou que o número das suas formas era infinito, baseado em que nada é mais isto que aquilo. É provável, pois, que Demócrito tenha chegado à conclusão de que não havia motivo para não aplicar também a mesma ideia à questão do tamanho dos átomos. 561 Dionísio AP Eusebium P 14, 23, 3, DK 68 a 43, SC. A tal ponto eles, SC Epicuro e Demócrito, divergiram de opinião, que um supôs que todos os átomos eram muito pequenos, e, por isso, imperceptíveis, o outro, Demócrito, que há alguns átomos que são muito grandes. Indubitavelmente, ele teria explicado que os átomos muito grandes se podem encontrar apenas em regiões do espaço distantes do nosso universo. Os atomistas partiram da hipótese de uma infinidade de formas para explicar a variedade infinita das aparências sensoriais. 562 Aristóteles de General e Coralfa 1, 315 B6, DK 67 a 9, Delta. Visto terem eles pensado que a verdade reside na aparência, mas que as aparências são contrárias infinitas, consideraram as formas infinitas, de tal modo que a mesma coisa pode parecer contrária a uma pessoa e a outra através das mudanças de composição, e ser alterada mediante uma pequena mistura e poder parecer completamente diferente devido a essa simples alteração. É que tragédia e comédia compõem-se das mesmas letras. Sobrescrito 3 a interpretação é adiantada por D.N. Sedley, To Conceptions of Vacuum, Phronesis 27, 1982, 179-183. Segundo a opinião mais corrente, o vazio não é o espaço absoluto de Newton, mas o espaço vazio que existe apenas onde não há átomos, formando assim hiatos entre eles. Sedley argumenta que os atomistas não tinham razão alguma em chamar a isso não existente, e observa que, por paridade de tratamento, o cheio teria de ser espaço cheio, ao passo que nós sabemos ser ele aquilo que enche o espaço, os átomos em movimento. Com a interpretação dada por Sedley, o emprego dos atomistas de nada ecoa precisamente o uso paradoxal que Parmênides fez do mesmo nada para se referir àquilo a que diziam respeito os existenciais negativos, se é que eles se referiam a alguma coisa. 293, 296, e o vácuo ou vazio são precisamente uma outra designação disso. A formação dos mundos. 563 Diógenes Laércio 9, 31, DK 67 a 1, SC. 32, Delta. Confronte com também I, 4, 14, DK 67 a 24, Leucipo sustenta que o todo é infinito, que parte dele está cheia e parte vazia, daqui surgem mundos inumeráveis, que se dissolvem de novo nestes elementos. Os mundos originam-se da seguinte maneira: muitos corpos de todas as espécies de formas movem-se por abscisão a partir do infinito para o interior de um grande vazio, aí se juntam e produzem um redemoinho único, no qual, colidindo uns com os outros e revolvendo-se de todas as maneiras, começam a separar-se, o semelhante para o semelhante.
Mas quando seu grande número os impede de continuar a rodar em equilíbrio, os que são leves dirigem-se para o vazio circundante como que joeirados, ao passo que os restantes permanecem juntos e, emaranhando-se uns nos outros, unem os seus movimentos e fazem uma primeira estrutura esférica. Esta estrutura mantém-se à parte como uma membrana que contém em si todas as espécies de corpos, e, à medida que estes rodopiam, devido à resistência do centro, a membrana circundante torna-se fina, enquanto os átomos contíguos continuam a correr juntos, em virtude do seu contato com o redemoinho. Assim, a Terra se gerou, permanecendo juntos, no mesmo lugar, os átomos que tinham sido levados para o centro. Uma vez mais, a membrana que os contém aumenta, devido à atração dos corpos do exterior, à medida que redopia no redemoinho, recebe no seu interior tudo aquilo em que toca. Alguns destes corpos, que se emaranham, formam uma estrutura, que a princípio é úmida e lamacenta, mas, à medida que revolvem com o redemoinho do todo, secam e, em seguida, incendeiam-se para formar a substância dos corpos celestes. 564 7, 2. Leucipo e Demócrito envolvem o mundo numa capa ou membrana circular, que se formou por intermédio dos átomos curvos, ao emaranharem-se uns nos outros. 565 Hipólito referência I, 13, 2, DK 68 a 40, SC. 3, Delta. Demócrito defende o mesmo ponto de vista que Leucipo acerca dos elementos, o cheio e o vazio. Ele falou como se as coisas que existem estivessem em constante movimento no vazio, e há mundos inumeráveis que entre si diferem no tamanho. Nalguns mundos não há sol nem lua, noutros eles são maiores do que os do nosso mundo, e noutros, mais numerosos. Os intervalos entre os mundos são desiguais, nalgumas partes há mais mundos, noutras menos, alguns estão a aumentar, outros no seu auge, outros a diminuir, nalgumas partes estão a surgir, noutras a desaparecer. Destroem-se por mútua colisão. Há alguns mundos desprovidos de criaturas vivas ou plantas ou qualquer umidade. Sobrescrito parece que os vocábulos, e, em 564, foram realmente colhidos em contextos atomistas. A frase SC tem um íntimo paralelo na carta epicurista Pítocles, EP 2, 88, DK 67 a 24. Diógenes pode tê-la derivado de Demócrito, mas é também possível que, assim como, sejam simplesmente epicuristas. A descrição, de 563, acerca da formação dos mundos, formalmente atribuída a Leucipo, mas sem dúvida representativa, também, das opiniões gerais de Demócrito, é bastante pormenorizada, mas recheada de dificuldades. A primeira fase ocorre quando uma grande coleção de átomos se isola, por assim dizer, numa grande zona do vazio. A segunda fase dá-se quando eles formam um redemoinho ou vórtice. Como é que isto se verifica, não sabemos dizer. Deve acontecer, por necessidade, sobrescrito como resultado de uma combinação particular dos seus movimentos atômicos separados, e é provável que um vórtice não surgisse necessariamente ou comumente apenas das circunstâncias da primeira fase. A ação do vórtice faz com que os átomos semelhantes tendam para os semelhantes, sobrescrito 2. Há, em tudo isto, um grande número de reminiscências de Anaxágoras. Segundo este, nos iniciava um vórtice e as partículas semelhantes juntavam-se para formar os corpos. 476 e pp 392 e s. Sobrescrito 3 Os átomos maiores congregam-se no centro. Os mais pequenos são expelidos para o exterior. 575. Uma espécie de membrana ou revestimento. 564. Encerra o todo, se esta membrana é constituída pelos átomos mais pequenos expelidos, como sugeriu DK 67 a 24, ou se estes são arremessados para fora para o vazio, como se sugere em 563, não sabemos ao certo. Outros átomos entram em contato com a extremidade da massa em revolução e são arrastados para o interior da membrana. Alguns destes átomos incendeiam-se devido à velocidade da revolução, 563 AD fim, e formam, assim, os corpos celestes, os mais volumosos, que se encontram no centro, permanecem juntos, para formar a Terra. Após a conclusão do trecho 563, Diógenes Laércio prossegue com uma descrição de pormenores cosmológicos que não são particularmente esclarecedores, mas que nos mostram que, neste ponto, Leucipo tendia para aceitar, de forma não muito crítica,
As velhas teorias júnicas. Uma ideia de Leucipo, importante e grandemente conservadora, é a de que a Terra é plana, do formato de uma pandeireta. 3, 10, 4. Demócrito emendou ligeiramente esta ideia, e Biden, 10, 5, mas reteve a sua total lisura. Ambos parecem ter sustentado que a Terra estava inclinada para baixo, em direção ao sul. Visto haver inúmeros átomos e um vazio infinito, não há razão para que se tivesse formado apenas um mundo. Leucipo e Demócrito, portanto, postularam inúmeros mundos, que nasciam e pereciam através do vazio. 563 e Nietzsche, 565. São estes dois filósofos os primeiros a quem podemos atribuir, com absoluta certeza, a ideia dos mundos inumeráveis, em oposição aos estados sucessivos de um organismo contínuo, a qual se chega inteiramente pelos fundamentos a priori anteriormente descritos. Os doxógrafos, contudo, atribuíram certamente a ideia de mundos plurais, quer coexistentes, quer sucessivos, a alguns jônios, possivelmente devido a um erro iniciado com Teofrasto, vejam-se pp 123 e ss. E também 399 e s. Demócrito, segundo 565, parece ter embelezado a ideia, ao observar que não há necessidade de que cada mundo tenha um sol e uma lua, etc., ou tenha águas e dê origem à vida. A natureza ocasional do processo cosmológico descrito em 563 não produziria sempre o mesmo resultado. Por exemplo, se não houvesse mais átomos para serem atraídos para junto da membrana exterior de um mundo, esse mundo não teria, provavelmente, corpos celestes. Sobrescrito uma assim, 566 Diógenes Laércio 9, 45, sobre Demócrito. Tudo acontece segundo a necessidade, pois a causa do nascimento de todas as coisas é o redemoinho, a que ele chama necessidade. O redemoinho ou vórtice é chamado necessidade, porque produz as colisões e uniões necessárias, mecânica e teoricamente determináveis, dos átomos. Assim, 567 e 26, 2, 2. Sobre a natureza da necessidade, Demócrito entende a resistência e o movimento e os choques da matéria. Em termos aristotélicos, podemos dizer que as combinações se realizam por acaso. 568 Aristóteles PHYS. Beta 4, 196 a 24. Alguns aqui fazem do acaso a causa tanto destes céus como de todos os mundos, pois do acaso surgiram o redemoinho e o movimento que, por separação, trouxeram o universo para sua ordem atual. Para Aristóteles, trata-se de acontecimentos ocasionais, porque não realizam nenhuma causal final, mas os atomistas acentuaram o outro aspecto das sequências mecânicas, não planeadas, e deste, o da necessidade. Assim, no único dito existente do próprio Leucipo, 569 Frei 2, e 25, 4. Nada acontece ao acaso, mas tudo por uma razão e por obra da necessidade. Todos os objetos, todos os acontecimentos, são o resultado de uma cadeia de colisões e reações, cada uma segundo a forma e movimento particular dos respectivos átomos. Sobrescrito 2 Demócrito ilustra esta regra tradicional do comportamento das coisas, tanto animadas como inanimadas, em 570 Frei 164, sexto advogado mata. 7, 117. Pois as criaturas, diz ele, juntam-se com os seus semelhantes, as pombas com as pombas, as cegonhas com as cegonhas, etc. E o mesmo acontece até com as coisas inanimadas, como se pode ver com as sementes numa peneira e os seixos à beira-mar. Grãos semelhantes, continua ele, e pedrinhas do mesmo formato congregam-se sob a ação da peneira ou das ondas. A tendência mecânica de objetos de formato e tamanho semelhantes se juntarem sob a influência do movimento é especialmente importante para o atomismo, sem dúvida, e vai para além da opinião ingênua de Homero, Od. 17, 218, de que Deus conduz sempre o semelhante para o semelhante. Sobrescrito 3 segundo Simplício, Demócrito sustentava que o vórtice se separou, 571 Frei 167, Simplício em PHYS. 327, 24. Mas também Demócrito, quando diz que no redemoinho se separou do todo, de todas as espécies de formas e não diz como nem por que causa, parece gerá-lo por acidente ou acaso. A ideia de o iniciador do processo cosmogônico estar separado pode remontar a Anaximandro, VD 121 e pp 131 e ss. Assim, 572 Diógenes Laércio 9,
33, sobre Leucipo, delta. Os eclipses do Sol e da Lua são devidos à inclinação da Terra para o sul. As regiões situadas a norte estão sempre cobertas de neve e são muito frias e geladas. A maioria dos estudiosos tem admitido a existência de uma lacuna depois de Lua, de modo que alguns outros fenômenos, sem ser o eclipse, são explicados pela inclinação da Terra. A ordem dos assuntos em Diógenes é contra a existência de uma lacuna, mas a inclinação da Terra seria tão profundamente inadequada para explicar os eclipses que parece razoável postular ou uma alteração do texto ou uma interpretação totalmente errada por parte de Diógenes ou das suas fontes. A inclinação da Terra permanece, é ela que explica tanto a inclinação do zodíaco como as diferenças de clima, e está possivelmente relacionada, se bem que muito diferente dela, com a teoria de Anaxímenes, segundo a qual, durante a noite, o Sol permanece escondido por trás das partes altas do norte. Os eclipses já tinham sido corretamente explicados por Empédocles e Anaxágoras. Confronte com também 3, 12, 1, 2, DK 67 a 27 e 68 a 96. Compare-se o conhecido dito do discípulo de Demócrito, Metrodoro de Quios, que afirma ser coisa estranha ao produzir-se uma espiga de trigo numa grande planície, e um mundo no ilimitado. Parece haver aqui uma referência a Anaxágoras Frei 4, 498. A recorrência da expressão pode ser acidental. Contudo, não é absolutamente seguro que esse fragmento descrevesse mundos inteiramente separados, com sóis e luas separados. Se os descrevia, então o fato de cada mundo ter a mesma estrutura justifica a referência de G. Vlastos, Philosophical Review 55, 1946, 53 e SS, aos Laivos Teológicos da Física de Anaxágoras, e a sua sugestão de que a teoria de Demócrito pode ser uma refutação consciente dela. O comportamento dos átomos. A. O peso. 573 Aristóteles de General e Cora 8, 326 a 9. Contudo, Demócrito diz que cada um dos corpos indivisíveis é mais pesado em proporção ao seu excesso, SC de volume. 574 Teofrasto de Censo 61, DK 68 a 135. Demócrito distingue o pesado e o leve pelo tamanho. Todavia, em corpos compostos, o mais leve é aquele que contém mais vazio, o mais pesado que contém menos. Foi assim que por vezes se exprimiu, mas noutros lugares diz simplesmente que o subtil é leve. 575 Simplício de Caelo 712, 27, DK 68 a 61. A escola de Demócrito pensa que tudo possui peso, mas que, por possuir menos peso, é que o fogo é expelido pelas coisas que possuem mais, se move para cima e, consequentemente, parece leve. 576 3, 18, DK 68 a 47. SC, I, 12, 6, delta. Demócrito referia duas, SC propriedades dos átomos, tamanho e formato, mas Epicuro acrescentou a estas uma terceira, a saber, o peso. Demócrito diz que os corpos primários, e deste os átomos sólidos, não possuem peso, mas que se movem no infinito como resultado de chocarem uns com os outros. Os textos em que Aristóteles e Simplício discutem as propriedades básicas dos átomos, Exempli Gratia 555-7, são reticentes no que toca à questão de saber se eles possuem peso, e a mesma ausência de informação sobre este assunto se encontra nas notícias a respeito das opiniões de Anaxágoras e Empédocles. O passo 493 é obviamente uma interpretação de 489, inspirada pelas observações gerais de Aristóteles em 117. 5736 apresentam claramente opiniões contraditórias sobre a posição de Demócrito, o que, por consequência, tem sido assunto de discordância entre os estudiosos. Nestes passos, não se faz referência a Leucipo, e é de supor que este filósofo não considerasse a questão como merecedora de um tratamento especial. Absolutamente claro é que Aristóteles crê, em 573, que para Demócrito os átomos tinham peso e que este dependia do seu tamanho. Esta opinião tem o apoio de Teofrasto, 574, e, sobre o primeiro ponto, de Simplício, 575. Difícil é, certamente, compreender como é que os atomistas podiam ter evitado a defesa de alguma espécie de opinião neste sentido, já que, como fruto da experiência, os corpos do nosso mundo se nos afiguram, certamente, possuidores de peso,
e que a plenitude e a homogeneidade dos átomos dão a entender que a diferença de tamanho é a única determinante concebível da diferença de peso. Mas, segundo parece, o passo 576 contradiz 5735. Como explicar esta contradição? E, uma solução generalizada, defendida exempli gratia por Barnett, Egg, 3416, e adotada em Kr., sustenta que os testemunhos de 5735 se referiam apenas aos corpos localizados num mundo, ou, mais genericamente, aos corpos sujeitos a um vórtice. Os objetos de maior tamanho têm tendência para se deslocar para o centro do redemoinho, e é, portanto, conveniente dar expressão ao fato de o seu movimento para baixo ser uma função das suas maiores dimensões, por intermédio da afirmação de que eles são mais pesados do que objetos de menor tamanho, que se encontram mais perto da circunferência. Contudo, em si mesmos, os corpos não têm peso, e deste, não têm tendência para se mover para baixo, num vazio sem vórtice. Os seus movimentos são unicamente determinados pelas colisões, evidentemente, pelo tamanho e forma, e não há razão para os descrever como pesados ou leves. É precisamente este o ponto a que alude em 576. Mas em outras direções como resultado de colisões, que, por sua vez, eram notoriamente explicadas como consequência de desvios ocasionais, confronte com o exemplo gratia de Og. LX, 61, Lucrécio 2, 216 e 242. Possível é que ele tivesse achado a posição de Epicuro tão óbvia, que dela inferiu que, visto os átomos de Demócrito se não moverem para baixo, não podem ter peso sobrescrito uma. Sobrescrito uma no tocante ao peso, veja-se também de O'Brien, e Avi and Light in Democritus and Aristotle, JHS 97, 1977, 64, 74, ou, mais desenvolvidamente, O'Brien, Democritus, Weight and Size, Paris, 1981. B. O movimento. 577 Aristóteles de Caelo Gama 2, 300 B8. Assim, Leucipo e Demócrito, que dizem que os seus corpos primários estão sempre em movimento no vazio infinito, deviam especificar de que espécie de movimento se tratava, isto é, qual é o movimento que lhes é natural. 578 Aristóteles sobre Demócrito AP Simplício de Caelo 295, 9. Em continuação de 556. Eles lutam e movem-se no vazio em virtude das dissemelhanças entre si e das outras diferenças já mencionadas, e à medida que se movem colidem e emaranham-se. 579 Aristóteles de Caelo Gama 4, 303 a 5. SC. É que eles, SC Leucipo e Demócrito, dizem que as suas magnitudes primárias são infinitas em número e indivisíveis em magnitude. Os muitos não vêm do uno, nem o uno dos muitos, mas antes todas as coisas são geradas pelo entretecimento e dispersão destas magnitudes primárias. 580 Alexandre Imete 36, 21. SC. Pois eles, SC Leucipo e Demócrito, dizem que os átomos se movem por colisões e pancadas mútuas. 581 e 23, 3. Demócrito disse que havia somente uma espécie de movimento, o devido à vibração. 582 Simplício em PHYS. 1318, 35, DK 68 a 58. Os átomos, dizem eles, que se movem em virtude do seu peso, deslocam-se através do vazio, sem que este se lhes oponha ou ofereça resistência, pois, no dizer dos mesmos, os átomos estão espalhados em toda a volta. É evidente, pelo que se conclui de 577 e de outras queixas semelhantes de Aristóteles, e bem assim da falta de informações positivas sobre este ponto, que nem Leucipo nem Demócrito deram qualquer explicação cabal de um movimento original dos átomos, isto é, do movimento que provoca as colisões, e não o que é provocado por elas. Na verdade, dado que os átomos e o vazio existiram sempre, há razões de sobra para supor que deve ter havido sempre movimento e consequentes colisões. É que, uma vez que os átomos estão agora em movimento, que motivo haveria para que não tivessem assim estado alguma vez? Confronte com o argumento de Parmênides, dá razão suficiente contra o nascimento, em 296, 7-9, argumento que possivelmente os atomistas tinham tido em mente no presente contexto, veja-se também Aristóteles PHYS.
252 a 32, de General Animalium 742b-17. Portanto, indagar, como faz Aristóteles, o que era o movimento natural dos átomos é menos pertinente do que em princípio parece. No entanto, se os atomistas fossem forçados a definir um movimento original, podiam provavelmente dizer que era um movimento ao acaso, sem tendência alguma, em cada átomo, para se orientar numa direção de preferência a outra. É claro que em breve ocorreriam colisões, e que o movimento original seria progressivamente suplantado pelos movimentos secundários que resultam da colisão e ricochete. O movimento regular dos átomos, talvez o único que Leucipo e Demócrito tiveram verdadeiramente em conta, é devido aos ricochetes dos átomos após a colisão. A natureza do movimento resultante será determinada, sem dúvida, pelo peso, formato e anteriores movimentos dos corpos em colisão. As colisões dos átomos têm como resultado ou um entrelaçamento, simple, se os átomos tiverem um formato congruente, ou uma dispersão, periplasis, no caso contrário, isto é, um ricochete numa ou noutra direção. Foi isto que Aristóteles pretendeu dizer em 579, confronte com 582. E em 581, atribui um tipo especial de movimento a Demócrito, a saber, palmos ou vibração, cuja raiz verbal é a mesma de periplasis. Bailey, De Greatomisem de Epicurus, interpretou o mesmo periplasis, em 579, no sentido de palmos, embora não de forma muito plausível. Poucas dúvidas há de que esteja aqui a atribuir uma ideia epicurista a Demócrito. Epicuro usou esta palavra para descrever a oscilação invisível que, imaginava ele, os átomos sofriam quando confinados num corpo complexo. Epicuro é p. I. 43, confronte com Bailey, p. 332. Sobrescrito uma LSJ dá a periplasis o significado de colisão, combinação de átomos, embora periplastena atribua-o de ser arremessado em todas as direções. Ambas as traduções são imperfeitas. O significado de palacestai é o de ser agitado de um lado para o outro ou espalhado, e o da sua forma mais simples palém o de agitar. Talvez se possa ver em Teofrasto de Censo 66 fim. DK 68 a 135, uma fase de transição para a interpretação epicurista de palmos. Em 579, Aristóteles quer dizer simplesmente que as coisas são produzidas pelo entrelaçamento e ricochete dos átomos. Este último não produz por si só gênesis, mas é necessário para sua continuidade. C. A formação dos corpos. 583 Aristóteles sobre Demócrito AP Simplício de Caelo 295, 11, continuação de 578. SC. À medida que eles, seus átomos, se movem, colidem e emaranham-se de tal forma, que se unem uns aos outros num contato íntimo, mas não tanto de modo a, na realidade, formarem deles uma substância, seja de que espécie for. Pois é uma atitude muito simplista supor-se que dois ou mais podiam alguma vez tornar-se um. A razão que ele apresenta para os átomos permanecerem juntos por algum tempo é o entrelaçamento e a adesão mútua dos corpos primários, é que alguns deles são angulares, outros recurvos, outros côncavos, outros convexos e, na verdade, com inúmeras outras diferenças. Por isso, pensa ele que os átomos se unem uns aos outros e ficam juntos até o momento em que alguma necessidade mais forte, proveniente do circundante, os agita e dispersa por completo. 584 Simplício de Caelo 242, 21, continuação de 557. Estes átomos movem-se no vazio infinito, separados uns dos outros e diferentes no formato, tamanho, posição e disposição, ao ultrapassarem-se uns aos outros, colidem, e alguns são sacudidos ao acaso, em qualquer direção, ao passo que outros, entrelaçando-se uns com os outros segundo a congruência das suas formas, tamanhos, posições e disposições, permanecem unidos e assim dão origem ao nascimento dos corpos compostos. Estes passos afirmam, com mais precisão, o que foi delineado em extractos anteriores, exemplo gratia 545 e 563, nomeadamente, como é que os átomos constituem os corpos complexos e visíveis da nossa experiência. Como resultado da colisão entre os átomos, aqueles que são de forma congruente não fazem ricochete, mas permanecem temporariamente ligados uns aos outros. Por exemplo, um átomo em forma de anzol pode prender-se a um átomo a cuja forma o formato do anzol se adapta.
Outros átomos congruentes, ao colidirem com este complexo de dois átomos, ligam-se então, até que formam um corpo visível de determinadas características. Em evidência está o facto de não haver nenhuma verdadeira coalescência de átomos, estes estão simplesmente em contato uns com os outros e retêm sempre a sua própria forma e individualidade. Quando um complexo de átomos colide com outro complexo, pode fragmentar-se em complexos mais pequenos ou nos seus átomos constituintes, os quais retomam então o seu movimento através do vazio até colidirem novamente com um átomo congruente, ou com um complexo de átomos. Esta explicação comporta consideráveis dificuldades. Que papel desempenha o princípio do semelhante para o semelhante? Este princípio, ilustrado por Demócrito em 570, é usado na descrição da formação do mundo, pois em 563, átomos de todas as formas juntam-se num grande vazio, e o semelhante tende para o semelhante, quando os átomos mais pequenos vão para a periferia e os mais volumosos para o centro. É a semelhança de tamanho, mais do que a de forma, que parece estar aqui principalmente em questão, e é somente num vórtice que se dá a separação de tamanhos. Nas colisões de átomos não primariamente sujeitos a um vórtice, e deste ou fora das dispersas da formação do mundo, ou no interior de um mundo já formado, onde a ação do vórtice pode ser modificada, a coalescência é devida à congruência, a qual implica diferença, no que respeita a simple, e não semelhança. Mais do que ao princípio do semelhante para o semelhante. O trecho 584 diz-nos que esta congruência deve atuar relativamente à forma, tamanho, posição e ordem. Mas este facto não é uma solução completa, uma vez que se nos fala de uma forma especial de átomo, que não pode ser sujeita a nenhum tipo óbvio de congruência com outros do mesmo formato, mas que, todavia, se combina para constituir um tipo único de complexo, ou antes, dois tipos diferentes, mas conexos. Trata-se, neste caso, do átomo esférico, do qual evidentemente se afirmava que tanto a alma como o fogo se compunham. Poder-se-ia argumentar que a alma é considerada, como em outras obras do século V, como estando espalhada por todo o corpo, mas, mesmo assim, afigura-se-nos necessária uma determinada conjunção de átomos-alma. O fogo é um caso mais claro, por ser distintamente visível e ser necessariamente composto de átomos esféricos e nenhuns, ou muito poucos, átomos de outro formato. Como é que estes átomos se juntaram? Não podem ter se misturado ou enganchado uns nos outros em resultado da colisão, devem, isso sim, ter se juntado pela ação do princípio do semelhante para o semelhante. Parece, portanto, que Aristóteles, em 583, lavra num erro, ao sugerir que todos os exemplos de simises, e deste, da formação de corpos complexos aparentemente estáveis, se devem à implicação de átomos, há ocasiões em que outros tipos de simetria, ver 584, especialmente semelhança de forma e tamanho, são mais importantes. Aristóteles afirma, em vários passos, que para os atomistas os átomos alma e os átomos fogo eram esféricos, porque tinham de ser móveis e penetrantes. Compare-se Biden 404-5, DK 67-28, onde se diz que a alma é restaurada mediante a inalação de átomos esféricos procedentes da atmosfera, uma ideia análoga, talvez, a de Heráclito em 234. Aristóteles sugere, ocasionalmente, que a alma é fogo, em virtude desta comunidade de forma, mas a verdade é que um átomo esférico nem é alma nem é fogo, mas tão somente um átomo esférico, que adquire propriedades secundárias apenas quando associado a outros átomos. No contexto de um corpo animal é alma, noutros contextos é fogo. Confronte com Chernis, Aristóteles Criticis of Presocratic Philosophy, p. 290-n. No entanto, a semelhança de forma explica como a alma pode ser alimentada pela atmosfera, que não é animada, mas contém uma certa quantidade de fogo. À parte o caso da alma, equivalente ao espírito, segundo a descrição que Aristóteles faz do atomismo e do fogo. Não sobreviveram pormenores acerca de que forma de átomo deu origem a que características secundárias, exceto no caso da sensação, átomos pontiagudos produzem sabores salgados, etc. Veja-se 591, infra. Aristóteles entendia que o ar e a água, e a terra, provavelmente, eram conglomerados de todas as formas de átomos. 586 de Caelo Gama 4, 303 a 12,
Eles, S. Leucipo e Demócrito, não foram mais além na definição de qual a forma particular que pertencia a cada um dos elementos, mas apenas atribuíram a esfera ao fogo, o ar, a água e o resto distinguiram-nos pela magnitude e pequenez, como se a sua substância fosse uma espécie de mistura de sementes de todos os elementos. Se isto é exato, então os atomistas podem ter ido buscar a ideia Anaxágoras. Vejam-se pp 392-31. A sensação e o pensamento. 587 Aristóteles Dissenso 4, 442 a 29. Demócrito e a maioria dos filósofos da natureza, que se ocupam da percepção, são culpados de um grande absurdo, pois reduzem ao tacto toda a percepção. 588 S. Quarta, 8, 10. Leucipo, Demócrito e Epicuro dizem que a percepção e o pensamento surgem quando entram imagens do exterior, pois nenhum deles ocorre a quem quer que seja sem a colisão de uma imagem. 589 Teofrasto Dissenso 50, DK 68 a 135, SC. Demócrito explica a vista pela imagem visual, que ele descreve de uma maneira particular. A imagem visual não surge diretamente na pupila, mas é o ar existente entre o olho e o objeto da visão que, ao ser contraído, é marcado pelo objeto visto e pelo observador, pois todas as coisas estão sempre a emitir uma espécie de eflúvios. Por isso, este ar, que é sólido e de cores variegadas, aparece nos olhos que são úmidos. Os olhos não admitem a parte densa, mas a úmida passa através deles. 590 Alexandre Dissenso 56, 12. Eles atribuíram vista a certas imagens do mesmo formato que o objeto, que estavam continuamente a fluir dos objetos da visão e a colidir com os olhos. Esta era a opinião da escola de Leucipo e Demócrito. Da doutrina atomista, de que tudo consiste em átomos e vazio, advém a necessária consequência, a saber, que todas as sensações devem ser explicadas como uma forma de contato ou tacto. 587. A alma consiste em átomos esféricos. 585, espalhados pelo corpo, e, muito provavelmente, o espírito era considerado como uma concentração de átomos-alma. Assim, o pensamento é um processo análogo à sensação, e ocorre quando os átomos-alma ou os átomos-espírito são postos em movimento pela colisão com átomos congruentes vindos do exterior. 588. Uma descrição completa da explicação pormenorizada de Demócrito acerca dos diferentes sentidos é dada por Teofrasto no Dissenso 49-83, DK 68 a 135. É possível que esta explicação contenha algumas distorções e elaborações peripatéticas, mas mostra que Demócrito, neste e noutros assuntos, se deu a grandes esforços para elaborar o mecanismo pormenorizado da teoria atômica. A descrição mais completa, e a menos satisfatória, é a da visão. Leucipo tinha evidentemente adotado, 590, a teoria de Empédocles, pp 324 IS, segundo a qual os eflúvios, agora descritos como imagens, são emitidos pelos objetos e afetam os órgãos dos sentidos. Demócrito sustentava, portanto, 589, que a imagem visual, na pupila é o resultado de eflúvios, provenientes tanto do objeto visto como do observador. Estes, ao encontrarem-se, formam uma impressão sólida, no ar, que então penetra na pupila. Os outros sentidos são explicados de uma forma mais simples, e com ênfase no tocante aos diferentes efeitos dos diversos tamanhos e formas do átomo. Nenhuma das explicações resiste a um exame minucioso, e Aristóteles e Teofrasto puderam, assim, fazer algumas críticas de grande pertinência. Desconhecemos, por exemplo, o modo como Demócrito explicava o sentido do tacto. Como todos os sentidos dependem, em última análise, deste sentido, é um problema óbvio saber como é que a vista ou o gosto, por exemplo, diferem dele. 591 Teofrasto Dissenso 66, DK 68 a 135, SC, Alfa MSS, Diels, Scripsi, o sabor amargo é causado por átomos pequenos, lisos e redondos, cuja circunferência é, na realidade, sinuosa, porquanto ele é ao mesmo tempo pegajoso e viscoso. O sabor salgado é causado por átomos grandes, não redondos, mas em alguns casos pontiagudos. O som transmite-se, quando as partículas da voz ou do ruído se misturam, no ar, com partículas semelhantes, e assim, provavelmente, formam 592 S quarta, 19, 3, DK 68 a 128,
possivelmente colhido em Posidônio, segundo Diels. Demócrito diz que o ar se fragmenta em corpos com a mesma forma e é levado num movimento giratório juntamente com os fragmentos da voz. A Ética. 593 Demócrito Frei 3, Estobeu ante. Quarta, 39, 25. Todo aquele que pretender andar bem disposto, não deve ser ativo em demasia, tanto na sua vida privada como na pública, nem meter-se no que quer que seja que ultrapasse as suas naturais capacidades. Deve, isso sim, acautelar-se, por forma a que, mesmo quando a ocasião se lhe oferecer e o impelir para mais, ele possa, no seu entender, pô-la de parte e não meter ombros a empresas fora do alcance das suas possibilidades. A carga justa é mais segura do que a grande. 594 Demócrito Frei 191, Estobeu ante. Terceira, 210 e delta. É que a boa disposição chega aos homens através de prazeres comedidos e um viver moderado. Carências e excessos têm tendência para se transformar nos seus opostos e causar grandes perturbações na alma. E as almas, assim em grande perturbação, perdem o equilíbrio e a boa disposição. Devemos, pois, dirigir a nossa atenção para o que é compatível com as nossas forças e contentar-nos com o que está ao nosso alcance, sem dar grande atenção aos que são objeto de inveja ou de admiração, e não andar com eles no pensamento. Devemos olhar para o viver dos que se encontram em dificuldades e pensar no quanto eles sofrem. Deste modo, o que está à mão e ao teu dispor poderá bem parecer-te importante e invejável, teu não mais será o caso de sofreres em tua alma por desejares ainda mais. É que todo aquele que admira os que têm posses e são considerados felizes pelos demais e os tem sempre presentes na memória, vê-se forçado, a todo instante, a engendrar algo de novo e a lançar-se, em virtude do desejo, em ações irremediáveis e proibidas por lei. São estas as razões pelas quais se não deve buscar tais coisas, mas antes manter uma boa disposição de espírito, ao comparar a sua própria vida com a dos que vivem pior. Devemos nos congratular quando refletimos nos seus sofrimentos e como eles procedem e suportam melhor que os demais os seus sofrimentos. Se te mantiveres fiel a este modo de pensar, levarás a vida mais bem disposto e evitarás não poucas calamidades, inveja, ciúme e malquerenças. Das 60 obras atribuídas a Demócrito no catálogo de Trasilo, DK 68 a 33, apenas 8 foram classificadas de éticas, sendo uma, ou sobre a boa disposição de espírito, a mais bem conhecida. Contudo, para cima de 4/5 dos seus fragmentos verbatim subsistentes dizem respeito à ética. A maior parte deles, incluindo os mais importantes, chegaram até nós numa vasta antologia compilada por João Estobeu, no século V d.C. Há também uma coleção de 86 nomai atribuídas a Demócrates, que coincidem com temas de Demócrito em Estobeu e são geralmente consideradas, com 5 exceções, fragmentos genuínos deste filósofo. Os fragmentos que figuram em DK abrangem um amplo leque de assuntos: boa disposição e de como evitar a depressão, 3, 189, 191, 285, a fortuna, 119, 172, 4, e a loucura, 197 e 206, a criação dos filhos, 275, 80, e a educação, 178, 82, 228, o prazer e a prudência, 74, 188, 207, 232, 5, os favores, 92, 6, e a amizade, 97, 101, 106, questões políticas, 245, 248, 55, 265, 6, e o castigo dos malfeitores, 356, 62, só para referir alguns. Os fragmentos variam de estilo, que vai do verbosamente ornamentado ao esquemático e gnômico, com alguns dos fragmentos mais curtos a dar mostras de abreviação por parte dos antologistas. O conteúdo de alguns afigura-se embaraçosamente próximo das doutrinas socráticas ou posteriores. A autenticidade de quase todos os fragmentos pode usualmente ser posta em causa, por esta ou aquela razão. Uma exceção digna de nota é o fragmento 3, 593, uma máxima muito citada, que provavelmente iniciava a sua mensagem é a do senso comum tradicional: mais seguro é rejeitar as blandícias da sorte e mantermos-nos dentro dos limites das nossas capacidades naturais. Outros fragmentos, 176,
Compare-se com 210, 197, traçam o mesmo contraste entre o acaso e a natureza. Mas a natureza não é para Demócrito a autoridade moral dominante, como era para alguns sofistas seus contemporâneos. Vista a natureza de cada um poder ser transformada por meio do ensino, Frei 33. Os homens podem desenvolver as suas capacidades naturais, confrontados com uma água profunda, por exemplo, podem aprender a nadar, Frei 172. Não obstante, a autorrestrição aos limites da própria capacidade deve significar, com frequência, renúncia a muito do que, infelizmente, não está ao nosso alcance. O fragmento 191, 594, quase de certeza proveniente da mesma obra sobre a boa disposição, mostra como tornar suportável a renúncia. Os homens alcançam a boa disposição por intermédio do prazer que evita os extremos de carência e saciedade, contrariamente ao deboche descrito no Frei 235, e por meio de uma vida proporcionada ao dito prazer ou talvez às suas próprias capacidades naturais. Qualquer outro procedimento produz transtornos na alma e impede a estabilidade e a boa disposição. O início do fragmento está cheio de termos abstratos e é possível que todos eles tenham exatamente algum significado técnico, científico. Constitui ele o nosso principal testemunho a favor da opinião de que Demócrito baseou as suas doutrinas éticas na sua própria física. Contudo, uma interpretação literal do parágrafo, em termos de psicologia atomista, apresenta um quadro confuso, e afigura-se-nos mais fácil, em face do que lhe segue, interpretar a grande perturbação e tudo mais em sentido metafórico. O que é certo, e da maior importância, é que Demócrito está, neste ponto, a dirigir a nossa atenção moral para o interior, para o estado das nossas almas, à semelhança do que fez Sócrates. Só que, o cuidado da alma de Demócrito não constitui uma busca de verdades universais. A sua preocupação, neste fragmento, bem como noutros, 283, 284, 219, está virada para o nosso bem-estar subjetivo, de que o que possuis pode parecer grande e invejável. A obra de Demócrito sobre a boa disposição pertence, assim, à literatura da ética prática, não dogmática. Ao lado dos tratados sobre o tratamento da ira e sobre as consolações destinadas a curar os sofrimentos. O seu conselho principal, o de que se obteria satisfação com tomar, como ponto de referência, aqueles que se encontram em pior situação do que nós, iria converter-se num tópico deste tipo de literatura. O seu tom racional, paradoxal e um tanto insensível, reaparece em outros pontos dos seus fragmentos, por exemplo, no argumento de que é mais avisado adotar uma criança do que gerá-la, pois só assim se pode escolher aquela que se deseja, Frei 277. Uma razão política deste conselho surge no terceiro parágrafo, com a afirmação de que a inobservância deste preceito pode conduzir ao crime e a políticas revolucionárias, tem as implicações de... O fragmento 252 exprime o parecer, comum no século V, de que o bem-estar do Estado deveria ser a suprema preocupação. Isto, porém, como o demonstram outros fragmentos, nomeadamente o 255, depende do brio público e voluntário dos seus cidadãos. A lei só pode ser útil, se o povo estiver disposto a obedecer-lhe, Frei 248. Uma coação externa não pode, por si mesma, impedir que os cidadãos cometam transgressões em segredo, Frei 181. Daqui provém o interesse de Demócrito pelos motivos internos, psicológicos, para uma reta conduta, pela convicção, compreensão e conhecimento, Frei 181, pelas sanções de uma consciência culpada, FRR. 262, 297, pelo respeito por si mesmo, e não precisamente pela opinião das outras pessoas, como uma lei para a alma, Frei 264. Daqui, também, o seu interesse pelos remédios contra atitudes antissociais, como a inveja, que pode conduzir a uma contenda civil, Frei 245, e, por consequência, a ruína de toda a comunidade, Frei 249. Se o leitor de Demócrito seguir o conselho do fragmento 594, pode não somente melhorar o seu estado de espírito, como ainda converter-se numa ameaça menor para os seus concidadãos. Ao encorajar, deste modo, uma certa virtude cívica. Demócrito continuou a obra dos poetas e moralistas que o precederam. Sobrescrito alguns dos ditos mais ricos de conteúdo têm uma ressonância especificamente heraclítica,
Exemplo Gratia Frei 171. A felicidade não reside em a posse de gado ou de ouro. A alma é a morada do bom ou mau gênio, de cada um. Confronte com Heráclito FRR 919 igual a 247, ou Frei 246. Servir no estrangeiro ensina a ser autossuficiente. Pão de cevada e um colchão de palha são os mais agradáveis remédios para a fome e a fadiga. Confronte com Heráclito Frei 111 igual a 201. Os ecos de Heráclito são indubitavelmente intencionais. Conclusão: o atomismo representa, em muitos aspectos, o ponto mais alto das realizações filosóficas gregas anteriores a Platão. Ao atingir o fim último do monismo material jônico, cortou o nó górdio da refutação eleática. Apesar do muito que ficou a dever, não apenas a Parmênides, Zenão e Melisso, mas também aos sistemas pluralistas de Empédocles e Anaxágoras, o atomismo não foi, contudo, uma filosofia eclética como a de Diógenes de Apolônia. Foi, na sua essência, uma nova concepção, que foi ampla e habilmente aplicada por Demócrito, e que, através de Epicuro e Lucrécio, havia de desempenhar um papel importante no pensamento grego, mesmo depois de Platão e Aristóteles. O atomismo foi, certamente também, um eventual estímulo para o desenvolvimento da moderna teoria atômica, cuja verdadeira natureza e motivos são, não obstante, completamente distintos.